Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos aqui na quarta rodada do Tata Steel 2019 Challengers e a gente tem uma partida muito interessante aqui. Quem tá de brancas é o Benjamin Gledura contra o Vladislav Kovalev. E parece que jogar de pretas é o novo branco aí, né? A galera tem mostrado um excelente jogo aí de pretas, né? Vamos dar uma olhada nessa partida, não dando spoiler, mas já dando, né? Vamos dar uma olhada na partida então. Aqui começa com E4, E5, cavalo em F3, cavalo aqui em C6, bispo C4. E nessa posição, gente, para quem está começando a jogar xadrez, é muito recomendável jogar aqui o lance bispo C5, tá? Indo para essa abertura aqui, abertura italiana ou Giocopiano, tá bom? Essa aqui é a ideia, né, de você jogar o bispo C5 aqui. Você posterga jogar cavalo F6 para dar roque. Por quê? Se você joga o cavalo F6 aqui direto, ó, que existe, é possível, dá para jogar, mas você tem que estudar muito bem essa abertura aqui para poder jogar, tá? Porque as brancas têm o recurso cavalo aqui em G5, tá? E não que esse lance seja sensacional para as brancas, mas para quem tá começando a jogar xadrez, vai ter dificuldade de se defender numa posição dessa, né? As brancas estão atacando aqui no fígado, aqui em F7. Eu estava até conversando com um amigo meu hoje sobre isso, com o Ricardinho. E aqui esse ataque em F7 é muito poderoso, tá? É muito difícil. Das pretas tem que saber que o melhor lance aqui é o lance D5, sacrificando um peão. E depois, então, de peão toma, não capturar de volta o peão, mas sim jogar aqui com o cavalo em A5. Então você tem que saber isso, já tem que ter estudado isso, já tem que estar conhecendo essa linha, né? E aqui as brancas podem continuar aqui com bispo cheque, C6, peão toma, o peão está defendido, né? Esse bispo está atacado, e aqui existem várias linhas, uma linha bem complexa aqui com dama em F3, cravando aqui o peão e atacando o peão de C6 duplamente, né? E aí existe capturar, existe vários lances aqui são possíveis, tá bom? Por exemplo, captura aqui, dama toma em A8, é possível jogar uma posição dessas, inclusive de pretas, mas tem que estar muito bem estudado, tem que saber muito bem cada variante aí, tá bom? Então, por isso que depois de bispo C4, para quem está começando, joga com bispo C5, né? Porque aí o adversário não pode jogar o cavalo em G5, tá defendido aqui pela dama, né? E se por acaso ele jogar D3 aqui para defender a casa G5, você jogar cavalo F6 e ele jogar com o cavalo G5, como o seu bispo já saiu, agora você pode dar roque, tá? E aí você tá defendendo F7, não vale a pena para ele fazer uma jogada como essa, que você fica muito melhor no tabuleiro, tá? Não é muito bom sacrificar aí duas peças por uma torre e um peão, tá bom? É melhor, essa posição aqui é melhor para as negras, tá? Então essa fica a dica aí para quem tá estudando aí, querendo dicas de abertura, né? Bispo C5 vai ter menos complicação, tá? A partida seguiu aqui com D3, cavalo em F6, roque, D6, C3, fortalecendo aqui as casas B4 e D4, A5, dando uma segurada aqui em B4, torre E1 desenvolvendo, roque, H3, H6, né? São todos os lances que vão restringindo aqui espaço, né? Cavalo de bem D2, desenvolvendo mais uma peça, bispo E6, por enquanto é tudo teórico. Esse lance bispo E6 é muito bom, de pretas, né? Você precisa desenvolver esse bispo aqui de casas claras em algum lugar, e bispo E6 é excelente. Não seria bom para as brancas capturarem aqui, as pretas ficam com um centro muito forte aqui, a casa F5 protegida, a casa D5 reforçada, e ganham uma coluna semi-aberta aqui para jogar. Muito bom isso de negras, tá? Então por isso que depois de bispo E6 aqui, depois de bispo E6 as brancas continuaram aqui com bispo B5, mantendo o bispo no jogo. Por enquanto tudo teórico, tá, gente? Dama B8 aqui foi jogado, e esse lance aqui com ideias de que se o bispo capturar, o peão retoma, e essa dama tá fazendo um papel importante aqui nessa coluna B, né? A partida seguiu com bispo toma C6, B toma C6, D4, E toma D4, C toma D4, bispo B4, cravando aí o cavalo, torre E2, tirando aí a torre da cravada, A4, esse lance é bastante interessante do Kovalev, né? Ele tá dando aqui a casa A5 para o seu bispo, né? Então depois de A3 foi jogado o lance bispo em A5, e além disso esse bispo agora, esse peão aqui, ele é um peão segura 2, né? Ele sozinho tá segurando aqui esses dois peões
A casa B3 também está muito forte, então a 4 foi um lance muito bacana, né? E não dá para as brancas quererem capturar peão agora, simplesmente bispo toma cavalo com um ataque descoberto sobre a dama, tá bom? Então por isso que dá para jogar tranquilamente aí o bispo A5 e a partida seguiu com E5, atacando o cavalo, cavalo aqui em D5, cavalo E4, melhorando então a posição aí das suas peças, o Benjamin, e aqui F5 pelo Vladislav, tá atacando o cavalo, e aqui o lance mais natural, né? As brancas jogarem aqui com o peão en passant, né? Jogar aqui peão toma, e depois de cavalo toma em F6. Agora sim as brancas poderiam até capturar aqui em A4, não tem mais o tema do bispo toma, né? Então, por exemplo, dama toma em A4, cavalo toma em E4, torre toma em E4, dama B3, propondo aí a troca de damas, e depois de dama toma, bispo toma, a gente teria uma posição aí bastante equilibrada, as brancas teriam aqui um peão a mais na posição, no entanto as pretas têm bastante espaço, tem o par de bispos, tem colunas semi-abertas aí, excelentes para jogar com as torres, seria uma posição aí bastante equilibrada, tá? Mas da forma que seguiu na partida, vamos dar uma olhada. Depois de F5 foi cavalo G3, é um lance um pouco menos ativo, dá um pouco mais aí de possibilidade de ataque para as negras. Cavalo B6 foi jogado, D5, bispo toma D5 e cavalo D4. Então é interessante aqui esse lance D5, eu vou voltar aqui, né? Esse sacrifício aqui de peão para poder realmente ganhar mobilidade aqui, ganhar essa excelente casa para o cavalo. Muito interessante aqui, bispo toma D5 e agora o cavalo chegou aí em D4, olha que legal. F4 foi jogado aqui pelo Kovalev, cavalo aqui de G em F5 e nessa posição, gente, eu não sei se trata de um estudo caseiro aqui do Kovalev ou se ele encontrou essa continuação no tabuleiro. A gente está no lance 21, não é impossível que isso seja uma preparação, mas também é possível que tenha sido encontrado aí no tabuleiro. Mas uma continuação muito interessante aqui do Kovalev, nessa posição. Até se você quiser dar pause aí e encontrar, né, esse tema aqui. Talvez você precise de um bom tempo ou não, mas em geral precisaria-se aqui de um bom tempo para encontrar aqui essa sequência do Kovalev, tá? E a sequência então torre toma aqui em F5, sacrificando qualidade, e depois de cavalo toma em F5, olha que combo legal, que combinação legal, dama F8, o cavalo está atacado, o cavalo volta aqui para D4, e agora olha que bonito isso daqui, ó, C5 atacando esse cavalo não tem muitas boas casas, né? Ele volta aqui para F3 e agora bispo B3. Olha que legal essa posição. Por quê? A dama, gente, ela tem poucas casas aqui nessa situação, né? Ela não pode vir para nenhuma dessas casas escuras aqui, o bispo está cortando. Ela pode vir para F1, para D3, né? Então vamos circular aqui as casas que a dama pode ir só para essas duas casas, né? E em qualquer uma dessas duas casas vai levar a bispo C4 com ataque sobre a dama e sobre a torre. E aí vai recuperar qualidade. Muito interessante, né? Muito, muito bacana essa sequência, esse combo aqui praticamente forçado do Kovalev. Existe alguma variação possível aqui depois de dama em F8, ao invés de voltar o cavalo para D4, com dama C2 aqui, para não ter esse combo. Seria possível, mas de qualquer forma seria um jogo bastante interessante para as negras com F3, tá bom? Poderia ter uma continuação bastante interessante e com chances aí para os dois lados, tá bom? É um sacrifício de qualidade bastante interessante aqui do Kovalev. Mas depois então de cavalo D4, C5 expulsando o cavalo e cavalo em F3, o lance bispo B3 e agora para onde a dama for vai ter um ataque na dama e na torre. Dama D3 foi jogado, bispo C4 e agora então com esse ataque duplo, dama C2 e não imediatamente capturando a torre, mas sim primeiro com D5. Olha que interessante, a torre não tem para onde ir, né? Então é um lance bastante elegante aqui, ganhando espaço, né, sem pressa, né, trazendo aí mais... E agora esse peão virou um peão passado perigosíssimo. É claro que as brancas também ganharam agora um peão passado. E vamos ver como é que o jogo continua. E6, as brancas vão ativando aí o seu peão passado. Mas depois aqui de bispo toma E2, dama toma E2, cavalo C4, cavalo aqui em E5, cavalo toma E5, dama toma E5 e dama D6. Aqui propondo aí a troca de damas. Tá caindo o peão aqui, de F4, bispo toma em F4, dama toma em E5, bispo toma em E5. Então no final disso tudo, a gente tem agora o lance torre E8 e a gente está entrando no final, então, aonde as pretas estão um pouco melhores. Aí tem um peão a mais, já está caindo o peão aqui de E6. Vamos ver como é que a partida continuou.
torre D1, torre toma em E6, bispo C3 foi jogado, propondo aí a troca de bispos, bispo toma em C3, B toma em C3, C6, C4, e aí depois de D toma C4, as pretas têm essa formação difícil, rara, né, de peões triplicados aqui na coluna C. As pretas têm aqui 2 peões a mais, no entanto, por serem peões triplicados, fica-se na dúvida, né, se esse final ele realmente é vencedor para as negras ou não. Provavelmente tá? Realmente é muita vantagem nessa posição. Mas aqui vem um detalhe importante que faz toda a diferença para entender essa partida. Nessa posição, o jogador de negras aqui, o Kovalev, ele tinha coisa de 1 minuto no relógio, talvez até um pouco menos. E o jogador de brancas aqui, o Benjamin, estava com tempo de sobra aqui, com quase 30 minutos. É uma diferença muito expressiva. E aqui, muito provavelmente nessa posição, o Benjamin quis jogar rápido, né? A gente está no lance 36, né? Não pode... No lance 40, os dois jogadores ganham mais 50 minutos, ou seja, né? Aí qualquer vantagem aí das negras será certamente convertida em vitória com 50 minutos no relógio, né? Mas com 1 minuto no relógio, o Benjamin faz um lance aqui rápido e ele joga o lance aqui F3. E é curioso que esse lance aqui ele permite então a entrada da torre na casa E3. É um erro. É um erro bastante forte aqui nessa posição. O mais indicado talvez fosse jogar aqui um lance como rei F1, tá? Segurando aqui a entrada da torre na sétima. E depois de, por exemplo, rei F7, ó, torre C1, rei E7, torre toma C4, rei D6. É um final melhor para as negras, tá? Não tem como falar que não é, né? O rei está muito melhor colocado, o rei das brancas está cortado da posição, as brancas podem capturar em A4 agora, ficaria tudo igual de material, né? Mas as pretas aqui depois de rei D5, né? E vão querer fazer estrago aqui, provavelmente aqui um final vencedor para as negras, tá bom? No entanto, o lance jogado aqui, ao invés de rei F1, foi o jogado o lance F3, e aí permite uma vitória muito mais rápida aqui das negras, com torre em E3, e aí depois de torre C1, torre toma em A3, e agora vamos fazer uma carreira aí, né? Vamos pegar um por um aí, ó. Torre toma em C4, torre A1 cheque, rei F2, A3, torre toma C5, A2, e agora você não pode mais capturar aqui o peão de C6, né? Então, porque senão aqui as pretas vão jogar a torre em qualquer coluna aqui e promover para a dama, né? E tem outras possibilidades também, mas eu não vou contar qual seria a sequência correta, porque depois de torre C2, que foi o lance jogado, eu quero que você encontre então esse lance, que foi o lance de arremate da partida. As pretas jogam e as brancas abandonam. É um tema de final bastante conhecido para quem estuda finais. Essa posição é um padrão aí do xadrez para quem estuda finais, mas se você ainda não viu isso, vale a pena dar um pause aí, pensar qual é o lance de arremate. E se você já viu e já conhece esse padrão, é uma oportunidade de relembrar aí e de colocar o treino aí em dia, né? O treino tático em dia. E espero que você tenha encontrado então. E o lance de arremate é o lance aqui, torre em F1 cheque. E nessa posição então o Benjamin abandonou a partida. Abandonou porque o próximo lance é promoção do peão para dama, né? Então qualquer lance que as brancas fizerem, esse peão vai ser promovido. Então esse lance aqui, esse padrão, né, de você força, com cheque, então você ganha um tempo, né, e aí com esse tempo você vai ter a promoção do seu peão. Então nessa posição aí, o Benjamin abandonou a partida, uma belíssima vitória aqui do Kovalev, né, se aproveitou aí de algum erro aí no final do adversário, mas antes ele já foi construindo uma posição vencedora. Muito interessante o lance torre toma o cavalo lá em F5, aquele combo, né? E depois o bispo dando um ataque duplo e encaminhando aí para um final vencedor. Muito bacana a partida, e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência de vocês mais uma vez, e um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!